inovação. Aqui a gente fala de 2 assuntos específicos, como o próprio nome já diz. Né? Então, a gente tem o objetivo de desburocratizar o Estado, incentivar a inovação, evitando interferências desnecessárias, enfim, aquele jeito que a gente gosta de acelerar. Aí a gente tem a participação de deputados, né? Até agradeço aqui a participação de alguns representantes dos nossos colegas parlamentares. A casa está cheia de reunião de comissão hoje, então está cada um cuidando aí de uma frente, e é assim que tem que ser mesmo. A gente tem que se dividir para conquistar. Aqui a gente tem as entidades também, eu já agradeço aqui o pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o pessoal da FACISC, Integra, Helgov, isso? Tá. O representante do deputado Minotto, o nosso colega do Bombeiro Militar, a CIF, a CAT, o próprio PAC, que a gente vai ouvir falar aqui, Fiesc e Lobby Social, aqui foram os que se inscreveram, então agradeço a presença de todos. Aqui a gente tem um canal de comunicação, enfim, a gente faz essas reuniões, a gente tem a possibilidade de fazer audiências públicas também, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar no ano que vem, ir até as cidades, né, não necessariamente todo mundo vir para cá, e a gente conversa bastante com o governo. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar de inovação. Na reunião passada, a gente falou sobre liberdade econômica, naquela reunião a gente fez um compilado de leis que nós vamos revogar. Né? Aqui a gente entende que legislar também é tirar leis. Aliás, se a gente pudesse tirar bastante leis, né, ou simplificar, seria melhor do que ficar criando novas legislações aí que, por vezes, só atrapalham o empreendedor. Então, aqui a gente tem essa pegada também de desburocratizada nesse sentido. O que a gente fez na casa foi um negócio que até a diretoria legislativa agradeceu, que foi criar uma lei para jogar todas as leis que vão ser revogadas lá para dentro. Porque senão, para eu revogar uma lei, eu preciso criar uma nova, entendeu? Então, eu fico zerado, que a gente quer enxugar. Então, nessa reunião passada, a gente fez um compilado aí, aproximadamente 20 leis que atrapalham, a gente já identificou quase 100. Nessa primeira leva, são 20 aí que a gente vai tirar para leis inócuas, leis que vão contra a legislação federal, leis que não fazem mais sentido com os tempos modernos, enfim. E tem coisas bem absurdas lá. Outra hora, na próxima reunião, a gente fala sobre legislação. Hoje a gente vai falar sobre inovação. E desde que eu entrei aqui, né, não sei se todo mundo sabe, eu sou startupeiro, eu gosto muito do setor, eu trabalho com isso, sou head de aceleração, né, mais de 80 empresas que a gente ajudou a criar. E entrei com essa bandeira aqui na Assembleia, né, a bandeira da inovação. Eu sempre teve o defensor da saúde, da educação, da segurança, da inovação, da tecnologia, na Assembleia nunca teve. Então, eu assumi essa bandeira, os colegas parlamentares também já entenderam que a gente é capaz de assumir essa pauta, e aqui a gente traz, então, as soluções e as demandas do setor para a Casa Legislativa. E um dos pontos críticos, que é uma das dores principais do setor, é a questão da mão de obra. Isso não é Santa Catarina, isso é nacional, mas aqui a gente tem cuidado nosso. Né? E então, eu tenho conversado com bastante gente, desde o início do mandato, conversando com o governo, conversando com a iniciativa privada, como sempre fiz, e conhecendo iniciativas ao redor do Estado que funcionam para a gente ter como case, se espelhar, ajudar a crescer e ajudar outras similares a crescerem junto também. E aí eu conheci o pessoal do PAC lá na Palhoça, né? Fui lá despretensiosamente para conhecer, enfim, e fiquei encantado com o que acontece lá, especialmente o número que chamou muita atenção, porque a gente já trabalhou com isso, é a retenção dos alunos no curso. Né? A gente sabe que, teoricamente, é muito bonito, né? Vamos pegar crianças aí de uma região com vulnerabilidade social, vamos botar todas no curso de programação e dali a 9 meses está todo mundo rico, ganhando dinheiro programando para Google. O curso é pesado, a gente está falando de lógica, matemática, a realidade desses jovens é difícil, né? A gente não sabe o que acontece, então a taxa de retenção é baixa, é 10%, assim, ó, quem tiver 10% é um sucesso. E eles estão aí com uma taxa que vocês vão ver, está passando dos quanto? 80%? Entendeu? Então, é algo que a gente precisa entender como é que está acontecendo e multiplicar, certo? Jeff, sem mais delongas, por favor, vem aqui, assume o microfone. Eu vou pedir 15 a 20 minutos, tá, Jeff? 5 minutos de choro para ti, mas eu sei que tu vai manter como um bom apresentador de pitch, tu vai conseguir segurar aí nesse tempo. Aí depois a gente vai falar com a Cris, que também vai trazer
da Secretaria de Ciência e Tecnologia o posicionamento deles com relação a essa pauta específica da formação de mão de obra e a utilização dos centros de inovação para isso. E depois a gente tem um tempinho para conversar nós todos, tá bom? Para a gente tentar sair daqui 11 horas, 11 e pouquinho, tá todo mundo liberado, cheio de ideia, cheio de gás para continuar a semana, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, né, para a gente poder... será que a gente consegue deixar em tela inteira? Eu acho que deixa. Ah, não consegue? Então, talvez você apertar naquela caixinha lá em cima com as duas flechinhas, daí ele fica na horizontal. Não, para a esquerda. Mas não, é a caixinha com duas flechinhas. Isso, essa aí. Isso. Perfeito. Vamos ver se funciona. Aí, show. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jeff, eu sou o fundador do Prototipando a Quebrada e eu gosto de dizer que eu tenho um sonho grande, que é formar 1 milhão de pessoas e que eu não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer com outras pessoas. Porque se um jovem de periferia como eu está hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, está dentro do Centro de Inovação, falando que dá sim para trazer jovens, meninos e meninas de favela para esses lugares e que eles são inovadores, eu acho que dá para formar 1 milhão de pessoas. Bom, eu gosto de falar que o Prototipando ele é uma comunidade de aprendizagem em rede. Ele não é um curso de informática, ele não é um curso de programação, ele não é um curso de lógica, ele não é um curso de design. Ele tem tudo isso, mas a gente cria um espaço profícuo para a galera poder se desenvolver dentro dos espaços de inovação. Vocês já foram na CAT? Quem aqui já foi na CAT? Ergue o braço assim para mim. Quem nunca foi na CAT? Você já foi em algum espaço de tecnologia? Então, pensa que eu levo os jovens de favela, de periferia, para esses lugares para eles estudarem lá dentro. E tem uma coisa que é incrível, que a gente entendeu que o PAC vai contribuir para a formação da próxima geração de lideranças para a nova economia. Por quê? Porque eu não vou formar só mão de obra para trabalho que é necessário. Eu vou formar os próximos startupeiros, eu vou formar os próximos diretores, porque essa galera vai sair dali. Porque quem vem de periferia como eu, quem vem de diversidade, tem sede, tem vontade. Então, uma das coisas que a gente entendeu é que colocar pessoas diversas, de favela, de escola pública, de casa de acolhimento, vai contribuir para esses espaços de inovação. Porque pensa comigo, se eu tenho só pessoas que têm o mesmo background, o mesmo caminho, fizeram as mesmas faculdades, estiveram nos mesmos lugares, eles conseguem resolver o problema de um jeito, certo? Agora, se eu trago pessoas que resolvem problema de outras formas, tem engenharia de baixo orçamento, já ouviram falar? Gambiarra. Se eu trago gente da gambiarra para cá, puta, imagina o quanto de inovação e transformação a gente vai fazer. E daí tem uma coisa que eu gosto de falar, é que nós somos o Prototipando a Quebrada. Nós somos um movimento. Nós somos ONG, OSC, terceiro setor, sim, mas a gente cria esses espaços de conexão entre os nossos parceiros, os nossos educandos, o Centro de Inovação, agora o poder público, porque é importante. Ninguém consegue fazer essa transformação sozinho. E daí, quando eu falo que nós somos o PAC, eu faço esse convite para vocês. Quem está com o celular na mão, já entra no Instagram agora e já escreve lá, Prototipando a Quebrada, e vocês vão saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo. E tem uma coisa que eu acho super importante de falar nesse processo de formação da próxima geração de lideranças, que a gente está olhando para os jovens. Hoje eu estou olhando para meninos, meninas de 16, 18, 20, 22 anos. Que é uma galera que está terminando o ensino médio e fala para mim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Ou que entrou na faculdade e fala, cara, mas será que eu estou no caminho certo? Ou que nem está pensando nisso, não é permitido sonhar. De onde eu venho, há 12 anos eu sou catarinense de coração, mas eu sou paulistano, cresci nas periferias de São Paulo. Meu pai é daqui, meu pai é lá de Videira. E uma das coisas que eu gosto de falar é que não foi permitido para mim sonhar e outras pessoas me colocaram esse sonho no coração. E a função do Prototipando para formar o próximo grupo de lideranças para inovação é colocar isso de forma concreta. Não adianta só eu não pensar no acolhimento, no desenvolvimento dessas pessoas. Tem muito curso bom por aí, mas por que um menino de favela ou um jovem que não está entendendo o que vai fazer ainda, ele desiste? Porque ele precisa de um processo de acompanhamento e desenvolvimento, e é isso que a gente faz. A gente, no PAC, entendeu que, com o trabalho que a gente vem fazendo, a gente impacta 4 DS. E quando eu falo para os apoiadores, as empresas que botam um recurso para a gente poder fazer a ONG acontecer, porque ninguém é São Francisco de Assis, né? A gente precisa pagar a conta. Os boletos vencem no fim do mês, né?
Então, a gente precisa de recurso. Eu falo, cara, coloca lá no teu pitch deck. Quem não sabe o que é pitch deck, quando eu faço um investimento, eu mando para quem eu estou investindo o que eu estou fazendo com a minha empresa. Eu falo, coloca lá que você está investindo numa ação que está batendo em 4 ODS. Todo mundo conhece o que são ODS? Tá? Os ODS são esse compromisso até 2030, né, de desenvolvimento humano. E quando eu estou olhando para esses 4, quem está junto com a gente também está olhando. Eu gosto de falar sobre isso porque o PAC é mais que um curso. A gente é um espaço de acompanhamento, desenvolvimento, fortalecimento. Tem curso pra caramba. O pessoal do Lab 365 que está aí é parceiro nosso. Tem jovens que fizeram Devin House, saíram, estão trabalhando, hoje ganham R$3.000, são maior renda da casa, isso é real, porque eles tiveram um bom curso, mas tiveram este acompanhamento, esse desenvolvimento. E eu acho que aqui é um dado importante para vocês entenderem como que a gente funciona. Eu falei, e agora eu vou explicar como a gente faz. Jeff, você não tem medo que alguém pegue isso? Não, cara, a gente acredita muito na inovação aberta. A gente acredita muito no compartilhar como a gente está fazendo. Quando eu falo que a gente está em rede, a gente desenvolve unidades dentro do Centro de Inovação. Hoje eu estou em 3 espaços como esses. Eu estou na CAT. Eu sou a primeira ONG a estar dentro da CAT, com essa perspectiva de tecnologia. Eu estou dentro do Inaitec, lá na Pedra Branca, foi o nosso primeiro espaço, foi onde o deputado nos conheceu, nos visitou. E eu estou dentro da BioIC. E a gente quer mais. A gente quer ser um farol. Vocês sabem que a gente tem a rede de centro de inovação, né? Que está aí, para falar um pouco depois. Mas Santa Catarina pavimentou muito bem, é o melhor case do país nessa pavimentação e articulação do centro de inovação. Imagina eu fazer isso aqui, implementar unidades do PAC dentro desses espaços, dos puff de vidro, dos puff coloridos, das paredes de vidro, para esses jovens de periferia e fazer uma conexão com quem está lá na ponta. A gente conecta com outras organizações do terceiro setor. Está aqui com Coralie, eu chamei o pessoal da AMO. Então, a gente conecta com esses parceiros para que os jovens entendam que existe um centro de inovação e que eles podem aprender lá dentro. Então, quando eu falo em rede, é esse formato que a gente sacou que funciona para fazer essa via de mão dupla. Levar a galera de periferia para dentro do asfalto e levar a galera do asfalto para dentro da periferia. Porque com essa troca, a gente consegue fazer inovação disruptiva, fazer diferente. Porque é sobre isso. É sobre mudar a vida das pessoas e fazer inovação diferente. Só para vocês entenderem, uma unidade nossa é um espaço físico. Tá? Como eu falei para vocês, nós estamos em 3 unidades hoje, indo para a 4ª, junto com a TXM lá no sul da ilha, lá no Espaço do Céu, da Fiesc. A gente vai montar um espaço de empreendedorismo maker lá dentro, com o pessoal da TXM, e a gente vai para o 4º. Daqui a pouco eu quero estar no Orion, eu quero estar no Ágora, eu quero estar no CIB. E não só o PAC, mas outras iniciativas que depois eu vou falar. Então pensa que a gente vai lá dentro e transforma ele num espaço de aprendizagem. E lá na favela a gente cria espaços de aprendizagem tecnológica também. É isso que para a gente funciona, fazer essa conexão. Quando eu estou falando do CEA, eu estou falando de um centro de experiência de aprendizagem. Lá dentro da ACAT, os meus jovens, a gente desenvolve um espaço onde eles vão aprender real. Tem computador de qualidade, porque eu detesto aquela frase assim, eu tenho um computador velho aqui e eu vou doar para a galera da favela um computador que não funciona. Não. A RD foi parceira nossa esse ano, a gente mobilizou mais de 320 computadores para outros parceiros também, e a gente trocou toda a infraestrutura. Hoje, o PAC tem infraestrutura de startup. Sabe aqueles computador bom com 2 monitores? O jovem tem que ter isso para estudar, porque senão ele não vai para frente. E não é só o computador, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar, ele faz roda de conversa, ele se desenvolve com outras pessoas, ele vai para o Startup Summit. Nós levamos 30 jovens para o Startup Summit, não foi só a gente, outras instituições levaram também. Você sabe o quão incrível é você falar para um jovem que existe um Startup Summit, um evento falando de startup, que ele pode ir lá para dentro? Ele sonha. E eu acho que quando a gente fala de sonho, eu estou falando de criar esses ambientes dentro da favela também. Então, vejam, a gente foi lá para a CAT, montou o Serra. Aí, esse ano, a gente começou um programa junto com a AMO, queria que estivesse aqui a Jaque, de implementar centros de aprendizagem tecnológica na favela. Junto com o Floripa Mais Tech, a gente montou um programa para iniciação digital que vai impactar 300 pessoas. Porque é isso, eu preciso ir lá na comunidade, lá na casa de acolhimento, para o jovem de escola pública e falar, cara, você já ouviu falar de tecnologia? Tecnologia não é só computador. Mas você precisa saber usar um Google para pesquisar, você precisa saber usar umas ferramentas lá para digitar um texto, fazer um currículo.
Agora, pensa fazer um programa como esse, de iniciação digital, e levar isso para o estado inteiro. Lembra? 1 milhão de pessoas. 100 mil, Santa Catarina. Não vou fazer sozinho. Vou fazer com todo mundo. E vou fazer entendendo que essa acessibilidade digital tem que acontecer para todos. E a gente colocou esse ambiente que impacta, que transforma, que faz esse jovem se sentir parte em algo concreto. Pensa que eu fiz assim, ó, eu juntei escoteiro, aquela missão, sabe? Eu vou estar lá, faço parte, sou escoteiro para a vida, arte marcial e tecnologia. E eu consegui criar esse senso de pertencimento. Imagina fazer esse senso de pertencimento chegar em outros lugares a partir de uma estrutura real. Porque, de novo, tem que ter computador bom, tem que ter o pãozinho com mortadela, tem que ter o transporte, tem que ter um mentor da área, um cara técnico, uma menina técnica para acompanhar esse pessoal, tem que ter equipe multidisciplinar para poder sentar e falar, puxa, cara, o que aconteceu que você não estudou essa semana? Aí o educando fala, cara, meu pai quebrou a cara da minha mãe. E aí, como é que estuda? Já pararam para pensar nisso? Não é só, mas também, não é só criar espaço para formação. É acompanhar o desenvolvimento dessa galera. E daí tem um ponto que é importante, e daí eu vou bater e eu quero que vocês guardem isso no coração. O PAC, o Prototipando a Quebrada, é mais que um curso. A gente é um ambiente, a gente é um movimento. A gente é um espaço de desenvolvimento para os jovens. É quando ele fala, cara, eu quero aprender Python, tem mais 5 jovens que querem aprender e eles montam um grupo de estudo. Pergunta na escola, quantas escolas tem isso? Escola mesmo. Eu já fui professor de escola, 15 anos. E tem várias reflexões, né, sobre, está cansado, trabalha muito. Mas quantos ambientes são criados para que a gente possa fazer esse formato de troca e de desenvolvimento? E daí, quando eu falo de comunidade, quando eu estou falando do que a gente faz, isso aqui é importante, experiência. Vem um cara lá, que é parceiro nosso, de uma empresa que está olhando para a IoT, Internet das Coisas, embarcado. A empresa dele faz o controle de resfriamento de geladeira para Ambev. E ele chega para um jovem e fala, cara, você sabia que precisa de programador para isso? E ele dá um workshop. E daí o jovem brilha o olho, ele fala assim, nossa, eu estava aqui só querendo ser programador dev ou designer, mas existe essa outra profissão e que paga legal. Quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de gente trocando com gente, levando para outros lugares. Os nossos jovens vão para evento cultural porque também é necessário. Um jovem nosso indo para um evento como o Floripa Conecta, do Tainan, um grande parceiro nosso, esses eventos, ele abre a cabeça. E lembra que eu falei sobre comunidade? A gente articula isso para quê? Não é só para formar um bom profissional. Também, eles vão ser ótimos, eu tenho depoimento disso. Mas é formar o próximo conjunto de lideranças que vão movimentar a área de inovação e tecnologia. Quando eu estou falando de experiência, gente, tem um ponto que é muito importante, e aqui eu quero que vocês atendem a esse slide, que é o quanto de impacto a gente está gerando. E daí, respondendo à pergunta do deputado Matheus, esses são os dados reais. Hoje, 159 jovens passaram de 2021 até hoje pelo PAC. Hoje, desses, 77 continuam ativos com a gente. O que é continuar ativo? Vai no evento, ele é mentor de outro jovem, ele acompanha o desenvolvimento da galera. Jeff, e os outros? Os outros foram para outras ações de aprendizagem. Teve jovem que passou pelo Prototipando, pelo nosso primeiro programa de imersão, que são 8 semanas para eles entrarem, para não cair de paraquedas, que falaram assim, cara, gostei, tecnologia foi legal, mas eu quero fazer capoeira. E tudo bem. Por quê? Desse número que continua é quem está engajado, é quem realmente quer. Pensa, desses 77, eu estou com 39 empregados. Você sabe o que é isso? 1/4 dos meus jovens estão no mercado de trabalho. E daí eu faço um desafio. Passem em outros espaços e pensem quanto que é a taxa de retenção. Quantos desses jovens estão trabalhando ou estão se desenvolvendo? Eu acho que isso é importante. Quando você cria uma comunidade, um espaço para que ele se sinta pertencente na área de tecnologia, eu chego nesse número. E outro que é legal, 35 dos meus jovens estão na faculdade. Não foi do PAC, intencional, o ano que vem faz parte do nosso planejamento estratégico, mas eles entraram por conta, porque eles entenderam que eles podem se conectar com outros jovens, e daí um deles descobre, nossa, eu passei na instituição X e eu consegui o ProUni para poder pagar. Ou eu passei na 4ª chamada, na 5ª de uma instituição federal ou estadual,
Então, faz o vestibular, fica ligado que você vai conseguir acessar. Então, é disso que eu falo, e eu gosto desses números porque eles comprovam o que a gente está fazendo. E aqui tem uma coisa que eu quero apresentar para vocês. Esse estudo é da Maxim Company, uma referência na área de inovação e tecnologia, que mostra que empresas que investem em diversidade faturam mais de 30%. Eu não estou pedindo favor aqui. Eu estou falando para as empresas e para a área de inovação e tecnologia e agradecer a Alesc por ter aberto esse espaço para a gente mostrar que o que a gente está fazendo, e quando eu falo a gente, depois eu quero contar um pouco de outras organizações que estão fazendo isso, a gente está fazendo as empresas faturarem mais, porque é outra forma da galera desenvolver solução. Não sou eu dizendo. Quem está dizendo é a Maxim Company, que é uma referência. E quando eu chego nesse ponto, eu gosto de pegar a fala do Marcel da Alana, Inteligência Artificial, que é um parceiro nosso, que diz: os jovens do PAC estão atuando em novas funções dentro da empresa. Eu estou criando coisa, eles estão aprendendo essas coisas que a gente nem sabe direito o que está fazendo, mas que vão ser a nova inovação, e eles estão dando conta do recado. E eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de jovens de periferia. Eles vão olhar de uma forma diferente. E não sou eu falando, é um CEO de uma scale-up que está aqui em Santa Catarina, que já esteve aqui na CAT, hoje está no Ágora, e ele corrobora essa impressão que eu tenho. E aqui, de novo, eu peço atenção para todo mundo, porque aqui é quanto a gente está injetando diretamente por ano dentro da favela. Se outras instituições fizerem esse cálculo, vocês vão ver que é sempre um número impactante. Quando os nossos jovens começam a trabalhar, e a gente fala, puxa, 39 jovens trabalhando, olha onde eles chegaram. Aqui tem esse dado referente a uma conta de pão super simples. Quanto os nossos 39 jovens ganham, vezes 12 meses. Você tem noção que eu estou injetando mais de R$500 mil dentro da favela, dentro desses espaços de sensibilidade social, porque o jovem ele vai comer no McDonald's. Não sei se posso falar de marcas aqui. Mas ele vai comer o cachorro-quente da tiazinha do bairro dele. Ele vai alugar uma casa melhor dentro da comunidade que ele mora. A mãe dele vai poder ir para um outro espaço. E aqui eu vou fazer uma pausa para poder apresentar não o que eu estou falando. A gente participou de um documentário onde foi falado sobre os ecossistemas de inovação, uma ponte lá do pessoal da CAT. Obrigado, Cris. E tem um trechinho que eu queria apresentar para vocês que narra um pouco o que a gente faz. Tá bom? Você consegue colocar ali para a gente? Isso, aí já está. Pensa assim. O Brasil é a terra da gambiarra, da solução técnica de baixo orçamento. Né? Pensa trazer essa galera que consegue ser inovadora com muito pouco aqui para dentro. Eu gosto de pensar que o que a gente está fazendo com o PAC, para os íntimos, o PAC é prototipando a quebrada, né? Mas o que a gente tem feito com o PAC é conseguir apresentar uma outra perspectiva para as crianças, jovens e adolescentes de universo de favela, de quebrada, de comunidade. Quando você fala para ele assim, olha, você pode aprender tecnologia e isso vai te trazer um conforto financeiro, uma expansão de horizonte, uma outra visão de mundo, eu acho que é por aí que a gente começa a entender o que é essas possibilidades de conexão entre a periferia e o asfalto, entre a periferia e o centro de inovação, por exemplo. Se eu falar pra vocês hoje que hoje eu tava lá no trabalho, né, que eu consegui por conta deles, pela essa ponte deles aí, e hoje eu chorei lá, porque eu lembrei do tempo que eu tinha 13 anos, eu vendia coxinha lá na esquina da rua, e eu pensava assim, será que um dia eu vou poder ter uma condição boa, assim, pra ajudar minha mãe? Eu tinha zero expectativa, tipo, antigamente, assim, de ter uma profissão, sabe, assim, caraca, eu vou fazer uma faculdade, vou me formar e tal. Eu não tinha isso. E foi uma fase, tipo assim, muito... Eu sempre fui de vender as coisas, assim, sabe? Empreendedora e tal. E a minha mãe também. Minha mãe sempre foi muito virada pra cuidar da gente. E eu não queria ser uma pessoa de má índole, sabe? Eu queria ser uma pessoa boa. Eu queria ser uma pessoa... Tipo, a minha mãe se orgulhasse de mim. A minha filha, ela é maneira e tal. A Kailane, quando ela era pequena, ela passou alguns constrangimentos por conta de não ter, sabe? E quando montei o computador, eu fiquei olhando pra ela e eu me senti muito realizada, sabe?
Muito feliz mesmo. Hoje em dia eu tenho muito a agradecer ao PAC. É um sonho realizado e eu creio que ela vai chegar muito longe, graças a esse projeto maravilhoso. E creio que vai alcançar outras famílias também. Que todas essas famílias elas consigam enxergar aqui o futuro. A CAI é incrível. A CAI hoje... Obrigado. A CAI hoje é mentora no PAC, ela está fazendo faculdade de marketing, ela trabalha numa empresa do Inaitec, incubada no Inaitec, né, a Flexmobile. Hoje ela traz outros jovens da quebrada dela, ela fala uma coisa muito bonita que é, eu conto para a galera da minha quebrada que eu estou na Pedra Branca, estudando num lugar que tem ar-condicionado, é da hora, e às vezes a galera não acredita. Então a gente precisa desses replicadores, né, desses jovens que vão trazer a galera aqui para dentro. E eu gosto desse depoimento porque... Eu vi super recente, um amigo me falou, eu vi o teu documentário. Deu, é? Daí eu vi e eu achei muito legal porque sintetiza o que a gente está fazendo. Você não consegue criar espaço de sonho sem sonhar grande. E aqui é uma foto que mostra os nossos jovens lá no Ágora, em Joinville, num evento que a gente fez no ano passado. E, de novo, eu gosto de falar que o PAC é movimento, que o PAC não está sozinho. E que tem muita gente correndo junto em Santa Catarina com a gente. E daí eu queria falar para vocês... que, já que a gente teve essa oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa história, que vocês procurem essas pessoas, essas instituições que são incríveis, que estão fazendo um trabalho super legal e que estão transformando essas realidades. Eu coloquei aqui, né, o pessoal da Corale, a galera da Motec, o pessoal do ICOM fez o Tech Trampo, que é incrível, tem a galera da Elite de Blumenau, tem o CPDI, tem o Projeto Pode Crer, do Instituto IVG, tem o pessoal do Lab 365, que está fazendo o Floripa Mais Tech e que está junto com a gente também dentro dos processos. Tem a galera do Morro do Silício, tem o Intra 21 em Blumenau e tem muitos outros. E daí, para eu poder fechar a minha... Vocês querem tirar foto agora? Tá, gente? Para poder guardar essa galera. Eu queria falar que a gente tem empresas que nos apoiam, gente que está transformando essa realidade com a gente. E eu gosto de falar obrigado, porque hoje... A gente ainda... Estamos caminhando. Obrigado para o pessoal do Helgov que está ajudando a gente. Galera do gabinete do deputado Matheus. A gente ainda não recebe nenhum real do poder público. Todo esse processo que a gente está fazendo, 2 anos e meio, eu falo que para ser um guerreiro você tem que ser guerreiro. Porque a gente sobreviveu a 2 anos e meio e a gente vai fazer mais. Porque agora a gente está entrando dentro do poder público e... está com parcerias, pessoas que acreditam na gente também e fazem isso acontecer, com espaço, com mentoria, com troca. E quando eu falo que a gente é transformação, eu quero fazer uma proposta para poder fechar. Então, vocês pegaram os nomes ali da galera, né? Por favor, não esqueçam. E se a gente levasse esses softwares, a gente, as outras organizações, para rodar dentro de outros hardwares? Essa foi uma fala que o Matheus fez e eu agarrei para mim, tá, Matheus? Que é, eu vou colocar lá, Matheus Cadorim, que ele fez essa fala e falou, cara, vocês são um software muito legal para rodar em outros hardwares. A gente está fazendo um movimento que pode ser implementado em outros centros de inovação. E eu acho que essa articulação que a gente está fazendo aqui hoje, deputado, e para o pessoal que está aqui hoje, é muito importante. De novo, a gente não vai fazer nada sozinho. Mas se a gente sabe como fazer, não só a gente, as outras organizações sabem como fazer, chama a gente para fazer junto, cara. Chama a gente para colocar PAC, Corale, ICOM, o Pode Crer, lá em Blumenau. Tem outros centros de inovação. Vamos fazer isso lá. Porque é isso, não vamos fazer sozinho. Gente, obrigado. Eu sou o Jeff, nós somos o Prototipando a Quebrada. Eu brinquei com as aspas ali. Eu certamente copiei de alguém essa frase também, então não precisa botar referência, não. Agradecer também o amigo José do FCDL. Cadê o José? Está ali. A Cristiane também do FCDL. O Fabrício botou aqui, empresário, Fabrício. Botar o nome da empresa, fazer uma propagandinha aqui, né? Cadê o Fabrício? Está ali. O pessoal da Corale, ICOM, o Instituto Pátria Vilso Grow, IVG, Facisc, obrigado pela presença. Integra, Helgov também, Lobby Social, e o CRC, nosso amigo do CRC, o pessoal da JUSESC também, importantíssimo aqui, nosso parceiro na questão da liberdade econômica, e também um dos órgãos mais tecnológicos aí do nosso Estado, do poder público.
o CDL Florianópolis, o Hélio, cadê o Hélio? Está aqui. E Floripa, amanhã. Floripa amanhã. O Jaime, obrigado pela presença. Mais alguém? Não esqueci ninguém, né? Sebrae, tá aqui, ó, Sebrae. Quem que é? Sebrae. E Abrazel. Sescom e Abrazel. Obrigado. Vou chamar agora a Cris. Cris Yata aí, uma peça-chave dentro dessa nova secretaria, né, que finalmente a gente está tendo uma secretaria específica para ciência e tecnologia, num estado que é voltado para ciência e tecnologia, que se tem um estado que pode se tornar uma Israel da vida, é Santa Catarina. Isso aí é fato. A gente tem um potencial latente ainda muito grande. A gente não depende de outros estados para nada. A gente precisa parar de ficar dependendo de eixo, rio, essas coisas assim. Né? E a gente precisa espelhar diretamente daqui para fora. Né? A gente precisa internacionalizar nossas empresas desde o início. Elas têm que nascer já pensando em vender para fora. Né? E o que a gente tem aqui, além do IDH excelente, que é a qualidade de vida que atrai bons profissionais, a gente também tem muita vontade de trabalhar. É assim que a gente faz. Às vezes isso até atrapalha, que a gente abaixa a cabeça e trabalha, e aí lá em cima eles falam assim, Santa Catarina se vira, né? Deixa que eles se viram. E aí não vem todo o recurso que a gente precisa. Aliás, falar em recurso público, se vocês estão se virando sem recurso público, cara, quanto menos melhor, tá? Vai por mim, que eu fui gestor de entidade voluntária por muitos anos e quanto menos recurso público tu precisar, melhor. Tudo que entrar, ótimo, investimento. Compra um monte de computador novo, mas teu custeio, teu dia a dia, cara, quanto menos precisar, melhor recurso próprio. Aí a taxa de validação de sucesso com certeza é melhor. Cris, vem para cá. Bom dia, obrigada pelo convite, deputado Matheus. Desde que você começou esse movimento, você tem nos convidado e hoje numa pauta, né, a honra junto com o Jeff aqui, uma pauta para a gente falar de oportunidades para as pessoas na tecnologia. De uma maneira muito humilde, o Jeff, enquanto eu era da ACAT, né, eu já fui da iniciativa privada, já estive na Fiesc, agora fui recentemente da ACAT, adorei o trabalho com eles lá e agora estou no governo onde a gente pode ter um impacto gigantesco no nosso estado. Eu, uma mineirinha, preciso devolver para o estado que tanto me acolheu, tanta coisa boa. E aí, eu lembro do Jeff falando, Cris, a gente tem que falar em normalização dos espaços. E eu falei assim, gente, deixa eu aprender com esse cara, o que ele quer dizer com isso? E aí eu entendi, teve uma turma que a gente levou lá para dentro da ACAT e que os jovens viraram para a gente e falaram assim, eu nem sabia que isso aqui existia, eu não sabia que eu podia entrar aqui. A gente pode tomar água aqui? Pensa, gente. Teve uma outra formação que a gente fez também e que a gente conseguiu, ficou super feliz de fazer o curso gratuito e o aluno não tinha o computador. E aquilo tu vai falando assim, meu Deus, a gente não pode deixar pessoas para trás. E agora no governo, então, jamais a gente pode ser considerado a instituição que está fazendo um programa que é só para a elite. De jeito nenhum. Nós temos que fazer a diferença e chegar onde a gente precisa. Vocês viram, né? Os salários na tecnologia estão acima de salários setores tradicionais. A gente faz, o impacto é gigantesco, começando ali. E aí, o que a gente está fazendo na secretaria? Ela me falou assim, aponta para... E aí eu vou... Ela falou, aponta para o computador. Ela não falou para apontar para lá, não. A gente tem dentro da secretaria o desenvolvimento de um programa chamado Santa Catarina Inovadora, né? Veio, obviamente, com a gestão do nosso governador Jorginho, e a gente tem pilares ali que sustentam o desenvolvimento desse programa. O que eu cuido, e aqui eu tenho uma pessoa muito querida que está aqui junto comigo, a Lidinha, a gente não faz mesmo nada sozinho, então que veio para somar, e a gente cuida do programa para formar pessoas para a tecnologia. Eu vou trazer um pouco para vocês, aqui eu sei que é chover no molhado, mas eu gosto de fatos e dados, e para a gente colocar todo mundo na mesma página, a gente tem números super expressivos no nosso estado, no que tange à tecnologia. Né? Nós temos lá, são dados ACAT, leva para lá que a gente precisa, né, sempre que atualizar, a gente traz para cá essas informações. Mas a gente tem lá mais de 22 mil empresas no setor de tecnologia, com KNAI de tecnologia, um faturamento que
é 6% do PIB, mais de 76 mil pessoas trabalhando, 26% são empreendedores. Temos também dados de novos postos de trabalho gerados no setor de tecnologia, ali Brasil e Santa Catarina. Aí, aqui uma curiosidade, sempre que eu mostro esses slides, as pessoas perguntam, mas está caindo a tecnologia? Não, foi aquele boom da pandemia e agora está entrando no voo ali, né? O bico do avião está para cima, a gente brinca. As empresas agora, os layoffs, famosas demissões das grandes empresas, os layoffs das big techs, o pessoal adora termos em inglês, porque agora precisa estabilizar, porque inchou muito na pandemia, mas não está caindo, não, né? Esses números trazem uma consequência que a gente vê como oportunidade. As empresas têm mais vagas na tecnologia. E aí, uma das pesquisas mais referenciadas é a da Brascom, que fala de um déficit anual de 106 mil profissionais. A pesquisa anterior deles, eu gosto de chamar a atenção para isso, falava de um déficit de 24 mil. Eles atualizaram a pesquisa e o crescimento é exponencial. Então, se a gente não cuida disso, tem mesmo o tal apagão da tecnologia. Só que a gente não tinha números para Santa Catarina. Então, a última entrega coordenada ali por mim na ACAT foi feita uma pesquisa pelo Instituto MAPA, que a gente coordenou, e que trouxe dados para a gente trabalhar Santa Catarina. E aí, pasmem, quantas vagas, e só olhando as empresas do setor de tecnologia, a gente tem ali por ano, né? Uma média de 11 mil vagas por ano até 2025. É muita coisa. E aí a gente fala, são números tradicionais. Por quê? A gente tem a indústria fazendo transformação digital, a gente tem o governo fazendo transformação digital, o varejo foi o que mais contratou na pandemia. Então, esses números são por baixo, tem muito mais oportunidades na tecnologia, né? Aqui foi uma pesquisa no setor, mas tem muita oportunidade na tecnologia que a gente precisa aproveitar. 42% dessas vagas são para desenvolvedores, né? E aqui eu vou passar rapidamente, por quê? Opa, eu preciso voltar aqui. Como é que eu volto? Já dei muito spoiler, né? Aqui, vamos para lá. A gente conseguiu estratificar por mesorregião. Então, a gente consegue dizer, em cada região de Santa Catarina, se demandou o desenvolvedor, demandou que tipo de linguagem de programação, a gente conseguiu descer no detalhe. E a gente, obviamente, tem aprendizados de um grande parceiro nosso. Eu gosto de falar das instituições, mas eu gosto muito das pessoas que estão ali. Então, Borer, Henrique, que estão ali juntos conosco, né? Senai é um dos grandes parceiros, inclusive, de capilaridade, de conteúdo que a gente aprendeu com a CAT, para ajudar a construir tudo isso para dar essa devolutiva em termos de projeto. E aí, a gente estruturou, durante esse ano todo, o programa que a gente chama de SCTech. Então, a gente, imagine, viu que era uma oportunidade, que havia oportunidades no setor de tecnologia, precisou construir um programa, mas tendo um olhar na demanda, porque senão você forma a pessoa, mas para um caminho diferente do que o mercado está precisando. A gente resolveu ser assertivo, vamos usar as informações que nós temos para essa estruturação. E aí é um programa que tem uma jornada para formar pessoas para a tecnologia, mas a gente também se obriga a ter um indicador de fechar esse ciclo desse programa, que é, vamos colocar essas pessoas nas vagas existentes? Vamos também aproximar as pessoas das empresas que têm as vagas disponíveis. Então, o programa não para na formação. Óbvio, a gente falou, comentei aqui com vocês no início, a gente acredita que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quando eu vejo os depoimentos, né, Jeff, de uma menina que não sabia, que vendia coxinha, né, e não sabia o que ia fazer, o que ia ser da vida. Com quantos jovens, na época que a gente conversou, eu sonho em ser o quê? Jogador de futebol, eu sonho em ser youtuber. E nem passa pela cabeça sonhar em estar na tecnologia. Cissa do ICOM está aqui, né? Também, parceiraça. Não sonha em estar na tecnologia, então a gente precisa plantar essa semente. Mesmo que a pessoa não saiba o que é tecnologia, assim, ali parece que tem um caminho, ali tem que acender uma luzinha. Então a gente estruturou o SCTech exatamente com os passos, que o primeiro deles é despertar. As pessoas precisam entender que existe essa oportunidade. Para quem já entendeu, e não sabe por onde começar,
a gente vai ter as formações que são de primeiros passos. Para quem já está ali e já pode ser contratado por uma empresa depois de uma formação, a gente tem o passo do profissionalizar. E depois a gente também já está, como esse ano foi um ano de estruturação, a gente também já está com grandes players para poder fazer o aperfeiçoar. Processos de certificação, por exemplo, como a Cisco, como a Microsoft, a gente já colocou para dentro de casa esses termos de cooperação, termos de parceria. Ele tem um formato de funil, de propósito, e isso foi uma lição aprendida que a gente teve, inclusive do Floripa Mais Tech, né, Senai está aqui, porque a gente precisa de mais volume naquela parte de cima, para ir passando pelo filtro e ter pessoas suficientemente capazes de passar numa prova para fazer o profissionalizar. Senão não tem gente para isso. Então, de fato, ele tem o formato de funil. E a gente tem aqui algumas colunas, algumas estruturas que fazem parte e que a gente ainda está definindo em que tempo elas entram, mas os municípios são convidados a fazer parte do SCTEC, porque a gente precisa trabalhar as escolas de ensino fundamental, a Secretaria de Educação com as escolas de ensino médio, e a gente, o que não está na escola, a gente está tratando como guarda-chuva nosso, com os jovens e adultos. Todas essas trilhas, todo o conteúdo, tudo isso está planejado, já está estruturado. A gente agora, todo mundo falava para mim, Cris, ótimo o impacto do governo, mas existe o tal tempo do governo. E eu dizia assim, mas que diabo é tempo do governo? Sim. Como a gente usa recurso público, e agora eu entendo o passo a passo que tem que ser seguido, e faz sentido, eu estou usando um recurso público, eu tenho que fazer aquilo da melhor maneira possível, a gente tem um processo para ser seguido. Então, a gente estruturou o conteúdo e agora está seguindo a parte burocrática e importante desse processo para a gente avançar. Segundo o que a gente está acordando, a nossa intenção é lançar em março do ano que vem a fase 1 desse programa, que contém essas formações que eu mostrei para vocês. Como é que a gente vai aproveitar os centros de inovação, que são estruturas existentes e que a gente precisa rechear de maneira inteligente? São estruturas espalhadas pelo Estado. A parte da construção e a parte do prédio em si está com a secretaria, que é a SICOS, que é a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço, e a parte do recheio está ali sob nossa responsabilidade. Hoje a gente tem 9 centros prontos, que a gente vai propor dentro deles ações presenciais do SCTEC. E mais, aqueles alunos que não têm condições, que não têm um computador, que não têm o Wi-Fi, pode usar a infraestrutura do centro para poder assistir uma aula que é síncrona, online. Vai ter alguém ali que é um braço do SCTEC, né? A gente tem conversas também que a gente tem que evoluir com outras instituições, enfim, aquele acolhimento e aquela normalização do espaço a gente tem como premissa ali também. Conversa com empresários, né? Chamar, eu na época da ACAT, o meu VP era o Marafon. E aí eu levava o Marafon para contar a história dele, porque é alguém que estava lá na criação de porcos até o presidente do conselho da Softplan, né? E aí as meninas olhavam assim, oh, eu posso chegar lá, eu me identifico, né? É possível. Então, esses espaços precisam ser utilizados de maneira inteligente para também despertar, aproximar essas pessoas. Dizer assim, pode entrar aqui, ocupa esse espaço, tu tem permissão para isso. Então, além das formações, tecnicamente falando, né, que a gente chama de hard skills, as soft skills vão ser colocadas ali, e essa normalização do espaço, que foi um aprendizado que eu tive com o meu amigo Jeff. Eu me coloco à disposição também para o que vocês precisarem, né, quiserem trocar ideia. Eu, de fato, tenho o desejo muito grande da gente lançar isso o quanto antes. A gente está obedecendo todos os trâmites do governo. Queremos estar com ações presenciais em 24 municípios. 9 deles temos o Centro de Inovação pronto. 2 deles vão ser inaugurados em 2024. A gente estava com o de Rio do Sul pronto, a enchente levou. O de Tubarão, todos os vidros foram quebrados, a gente passou por uma situação difícil no nosso estado, né? Mas a gente vai reconstruindo. O importante é que a gente já sabe o que colocar ali dentro. E eu estou, de fato, de coração aberto, à disposição para uma construção conjunta. A gente não vai fazer nada sozinho ali, a gente não tem como fazer sozinho. O impacto que a gente tem é que esse processo de convencimento
para que vocês também façam parte, é o convite que eu deixo aqui. Muito obrigada. Antes de... Eu queria passar a palavra para alguns de vocês também, né? Eu sei que o Valmoli tem alguns números legais aqui da CAT. E Cris, assim, a provocação aqui para esse evento é justamente isso. A gente conversou lá no início do mandato, né? Já me colocando à disposição, principalmente para esse setor. Aí os FET chamou para almoçar junto, porque a gente ia atacar a dor da falta de talento, né? Não fala mais mão de obra, fala da falta de talento. Então essa é uma preocupação nossa recorrente, né? A gente está aqui à disposição, né? O Gabinete da Inovação, como a gente chama, está à disposição para a gente fazer esse link, para abrir as portas. A gente tem uma capacidade de fazer audiências públicas, como eu já disse para vocês, de levar esse estado afora. Faz através da gente, tá? Tá aqui para isso, tá? Para utilizar esse recurso. E eu faço duas provocações, né? Aí, claro, aí tem que ter um entendimento de como fazer com que esses softwares aqui se encaixem, né? Tanto o PAC quanto aqueles que o Jeff mostrou aqui. E também se há algum tipo de planejamento de clusterização desses centros de inovação, ou se eles vão ser generalizados, né? Porque eu vejo potenciais específicos em cada região que podia focar. Acabou de abrir o de Itajaí, né? Pô, ali o setor naval, né? Enfim, extremamente importante, e a gente poderia focar. Eu estou chutando, estou fazendo errado aqui de aceleração, estou sugerindo solução, não é isso, a gente tem que ver o problema. Porque logo ali atrás vai ter o de Brusque, se já tem, vai ter. Ali o Têxtios faria mais sentido, entendeu? Então, enfim, é uma provocação aqui para a gente poder avaliar, tá bom? Vamos ali, fala aqui para a gente um pouquinho. Obrigado. Bom, Matheus, obrigado. Me chamo Valmoli, sou vice-presidente de marketing da CAT, tá? O Jeff é uma grande inspiração para a gente lá, desde a primeira vez que eu ouvi a palestra dele. Você me chamou do quê? Não, então não tem problema. Valmoli. Já me chamaram até de Palmolive. Teve uma mãe de uma amiga que perguntou: cadê aquele meu amigo com nome de sabonete, aquele teu amigo com nome de sabonete que não vem mais aqui em casa? Mas o Jeff é uma grande inspiração para a gente lá. Eu lembro da primeira vez que eu vi ele apresentando o protótipo na quebrada lá para a gente, alguns anos atrás, assim, foi emocionante. A Cris também Os números que eu vou falar aqui são basicamente fruto de um trabalho que a Cris começou lá junto com o Marafon, né, que é uma grande referência para nós também. Mas só para dar uma devolutiva para vocês, a CAT hoje, né, ela transcendeu uma associação. Ela basicamente é um branding de uma cultura da inovação do Estado de Santa Catarina, que ajuda a conectar todos os agentes que querem promover alguma ação, seja de oportunidade de negócio, formação de talentos, ações sociais, o que for para o setor, né, que obviamente impactam na sociedade. Todos os programas da CAT, desde que ela começou, nós, como associação, já havíamos previsto, né, Cris, esse impacto da falta de mão de obra há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos, se vocês buscarem aí as matérias relacionadas, vocês vão ver que a gente já vem falando disso faz um bom tempo, tá? Desde que ela começou a gerar oportunidade, que são oportunidades de postos para as pessoas aprenderem alguma atividade que seja relacionada ao setor, tá? Já foram criadas mais de 30 mil vagas, né, em parceria com a CAT. Só no ano de 2023, até agora, foram mais de 19 mil oportunidades. Dentro, né, dessas oportunidades, eu destaco aqui parceiros como o Senai, a Fundação Telefônica, o Senac, EBIAS, que é a Escola da Cachoeira do Bom Jesus, o Instituto Copforte, Instituto Proa, Bluesoft, o Prototipando da Quebrada, que está com a gente também, a AMO, Elite, Social Good e Floripa Mais Tech, que inclusive tem uma reunião hoje à noite lá na CAT, quem quiser participar, uma reunião aberta, vai fazer uma apresentação institucional do Floripa Mais Tech. Tá? Então, agradeço aí a oportunidade de falar, parabenizo o trabalho, a gente está junto nessa jornada já faz um bom tempo, tá? E eu também preciso te dar uma devolutiva sobre aquela nossa última conversa, né? Eu recebi o Matheus, e o deputado Matheus e o deputado Caro Preso lá na CAT, uns 2, 3 meses atrás, né? Nós nos propusemos a apresentar uma proposta de desburocratização junto ao setor de desenvolvimento e tecnologia para a área de saúde de Santa Catarina. Tá? Então, nós estamos organizando lá, Matheus, isso está em atividade, não é uma coisa tão fácil, até porque a gente é voluntário, então não tem todo o tempo, né, que a gente precisava para executar, mas nós vamos apresentar 2 sandbox, um sandbox fiscal e um sandbox regulatório, tá? Obviamente vamos conversar com outras entidades também para buscar um pouco de apoio e vamos apresentar isso para essa frente parlamentar para a gente já tentar atrair empresas
que desenvolvem tecnologia para a área de saúde para o estado de Santa Catarina. Tá? Então, a atividade está sendo executada lá, logo a gente vai ter novidades, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade aqui. Valeu. Foi muito legal esse convite, eu tenho percebido isso, né, que eu falo de tecnologia, o Dr. Caro Preso é médico, então eles traz o médico e o cara fala de tecnologia para a gente falar sobre isso aqui na CAT. Então, assim como tem outras pautas, né, por exemplo, segurança nas escolas, o pessoal que cuida da área de segurança está indo à frente e a gente se divide aqui nas especialidades dos deputados para poder ter mais eficiência, né, na busca por informações, enfim, de ações aqui. Quem mais? Alguém mais quer falar? Por favor. Bom, deputado Matheus, primeiro, bom dia, obrigado mais uma vez por fazer uma reunião de tamanha importância para a gente discutir assuntos que são pertinentes a tantas pessoas aqui em Santa Catarina. Eu me chamo Marcelo Borer, estou como gerente de negócios e parcerias na Federação das Indústrias, trabalho junto com o Henrique no Senai. Queria cumprimentar de forma especial o Jeff, de forma especial a Cris e, a partir deles, todos os demais amigos que estão aqui nessa sala, e dizer, deputado, que muito embora, né, isso é um dado público, né, o Senai seja considerado a maior instituição de ensino da América Latina, a gente acredita, assim como o Jeff acredita, assim como a Cris acredita, que a gente não conseguirá resolver determinados problemas de forma isolada. E a formação de pessoas para o futuro, seja ele do trabalho ou seja ele do futuro que se avizinha sob tantos impactos tecnológicos, é algo que a gente precisa fazer sempre em diversas parcerias. Então, seja em Floripas Mais Tech, em cidades Mais Tech ou com o SCTEC, o Senai sempre estará à disposição para contribuir naquilo que é a sua principal vocação, que é formar pessoas, dar condições das pessoas terem melhores oportunidades. E neste sentido, até falava com o Gonzalo, que é um amigo de longa data, reforçar o convite para que o senhor esteja lá na federação. Sei que já esteve lá, mas eu acho que a gente pode também detalhar mais algumas coisas nesse sentido e mostrar um pouquinho daquilo que a federação tem pensado e desenvolvido também, imaginando o desenvolvimento econômico de Santa Catarina numa forma mais ampla, não só incluindo a tecnologia também. Então, obrigado pelo espaço. O Senai está à disposição, seja na minha pessoa, ou na pessoa de um dos nossos, e contem conosco. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, sim. Aquele espaço novo da Fiesc lá ficou... Parece a NASA lá, né? Aquele negócio. Bom, gente, mais alguém? Vamos lá. José, só para a gente encaminhar o encerramento, então, vamos ouvir o nosso amigo. Okay. Bom dia a todos, eu vou ser breve, eu me sinto muito feliz porque conheço toda a trajetória do deputado, né? A sua atuação que teve, principalmente no Bombeiros Voluntário de Joinville, que é uma referência nacional hoje, né? Muitos que não conhecem deveriam conhecer, né? Uma entidade muito bem equipada. Mas eu gostaria de parabenizar aqui o Jeff, esse trabalho maravilhoso, parabéns aí, que Deus continue te dando força e coragem para conseguir essa caminhada, porque a gente sabe que nascem pessoas inteligentes e morrem todos os dias, e muitos passam pela vida muitas vezes sem oportunidade. Então, eu acho que isso aí é maravilhoso. E também a Cris aqui por esse trabalho lá junto à secretaria, né, ao Valmoli aqui por esse trabalho na CAT. Não estive lá na CAT ainda, a FCDL não teve oportunidade, mas em hora oportuna queremos lá conhecer. Conheço bem o Ágora lá em Joinville, né? Então tá bom. E gostaria de dizer também que a FCDL está iniciando agora no próximo ano um trabalho muito bacana para todos esses jovens que vão ganhar bastante dinheiro, a educação financeira nas escolas públicas. Um trabalho em parceria com a cooperativa Cicobi, e vamos disponibilizar para todo o estado de Santa Catarina, todas as escolas públicas, as crianças terem acesso a esse trabalho da educação financeira na escola. E também quero aqui lembrar que, vejo aqui o Pedro, o Caran, que representam aqui o Sebrae, né, o Pedro representando o Conselho do Sebrae, é o grande promotor também da tecnologia, da inovação
para as empresas e para o micro e pequeno empreendedor de Santa Catarina. E parabenizar aí os que apresentaram aqui os seus trabalhos, eu acho que é maravilhoso. E a FCDL está sempre à disposição para poder contribuir no que for necessário e possível aí, para que a gente possa, junto, construir uma Santa Catarina melhor. Obrigado, José. Olha que informação pertinente. A gente fez uma indicação que a gente fez, né? A gente fez uma indicação para o governo sobre educação financeira nas escolas. Então, a gente pode fazer uma coisa em conjunto. Se quiser, a gente já junta a informação, vou para a tribuna, já anuncio de vocês, já anuncio o nosso. Vamos fazer um negócio junto aí, um bem bolado. Tá? Quer falar? Vem cá. E assim, a gente tem feito ações com relação aos dois temas aqui. Pode vir? A gente está falando aqui de ações, né, o tempo inteiro, porque a Assembleia geralmente é vista como uma casa burocrática, né? É legislação, enfim, é discurso longo. Aqui a gente tem entregado durante esse ano muita coisa, né? Então a gente tem se colocado realmente à disposição. Eu fiz uma viagem para Israel pouco antes do início da guerra, voltei 12 dias antes, para ser mais exato. Até o local que eu estava, os arredores foram bombardeados. E lá, sim, eu vi o potencial que Santa Catarina tem, baseado num país que saiu da areia para o que é hoje, né? Muitos dos contatos que a gente fez lá, que a gente já estava trazendo para cá, em reuniões e tudo mais, foram interrompidos, né? WhatsApps que não eram mais sequer respondidos, nem o duplo check aparecia mais. E agora a gente começou a retornar, as pessoas estão voltando à normalidade, enfim, ainda dentro de um ambiente hostil, né? Mas, com certeza, a partir do início do ano que vem, a gente vai ter grandes novidades aqui para trazer para Santa Catarina em ações práticas, né? Eu acho que o nosso papel aqui é fazer entrega, né? E aqui também, é uma frente que a gente está entendendo que está realizando encontros que vão gerar muitas entregas. Por favor. Obrigada, deputado. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Larissa, eu faço parte do ICOM, que é uma fundação comunitária que está completando 18 anos esse ano aqui em Florianópolis. E a gente trabalha para promover o fortalecimento do território e também das OSCs, que são parceiras do ICOM. E eu só queria fazer um convite bem breve. Na semana que vem, no dia 14, que é quinta-feira, às 14h, a gente vai lançar o mapeamento das organizações de sociedade civil e do Sistema S de Florianópolis que desenvolvem projetos e ações de formação em tecnologia. Então, a gente está lançando um mapa georreferenciado, quais são os temas que são trabalhados nessas organizações, quais são os desafios delas, um mapeamento para ajudar os parceiros desse processo de formação de mão de obra e de inclusão social. A maior parte dessas organizações trabalham com públicos vulneráveis, muitas estão aqui, o IVG, a Corale, Prototipane, outros parceiros, o Henrique também do Senai, né, vocês responderam a pesquisa. Então, vocês estão todos convidados e convidadas a estar com a gente. Vai ser na sede da CAT, onde fica o ICOM, às 14h. Tá? Obrigada. Obrigado pelo convite. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de todos. Tá aqui mais um passo para aquela nossa vontade de tornar Santa Catarina um grande expoente de tecnologia, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A gente tem condições disso. Como eu disse, a gente depende muito pouco de outras regiões, de outros estados. A gente precisa que eles comprem nossos produtos e serviços. Isso a gente precisa. Mas a gente tem potencial aqui dentro do estado, potencial humano suficiente para realmente elevar a nossa capacidade de entrega. E são essas ações que eu tenho certeza que vão funcionar nesse sentido. Não é uma ação rápida, é uma ação de médio e longo prazo, mas que a gente precisa começar imediatamente. Olhando lá nas nossas escolas, olhando lá nos nossos públicos que precisam de oportunidades para trabalhar, para ganhar um conhecimento, que é aquele empurrão inicial que todo mundo precisa. E aqui não tem melhor forma de fazer isso do que com educação. E é isso que vocês todos estão fazendo, e é isso que a gente agradece o trabalho e que a gente vai estar sempre aqui dando microfone, dando oportunidade e ajudando no que for possível. Tá bom? Muito obrigado.